As pessoas são diferentes no fenótipo, na aparência. Somos bem treinados pela evolução para notar essas diferenças. Na genética, humanos são 99% iguais. Somente 1% dos genes varia de uma pessoa para outra. Neles, há marcadores de grandes grupos humanos que se diferenciaram ao longo de 200 mil anos de andanças e cruzamentos da espécie Homo sapiens. O marcador Y, de linhagem masculina, predominante em Portugal, é o R1b, de um povo vindo das estepes da Europa Oriental, aproximadamente das terras correspondentes à Ucrânia atual. Pressionados por concorrentes locais, eles se espalharam pela Europa Ocidental e, por volta de 2000 a.C., literalmente exterminaram a população masculina da Península Ibérica, então bastante variada em marcadores, sem um predominante. Há quem chame R1b de celta, mas isso não é exato. R1b é um marcador genético, enquanto celta representa uma cultura, uma etnia, não necessariamente homogênea em termos genéticos. Da mesma forma, português é uma cultura, uma etnia, um povo, com o marcador genético R1b ocupando 60% da linhagem patrilinear, não toda. Há portugueses com predomínio de marcadores Y originários do Oriente Próximo, descendentes de migrações fenício-cartaginesas, árabes e principalmente judias. O componente judeu na genética de Portugal passa de 10% em algumas regiões e fica em torno disso para a média do país. Outra contribuição Y importante vem do norte da África, sobretudo dos berberes, que chegaram a dominar politicamente todo o atual território luso no século VIII. A propósito, pesquisas genéticas descobriram que a Península Ibérica, excetuado o extremo norte, chegou a ter maioria Y do norte da África nos tempos de governo islâmico. Depois eles foram expulsos ou voltaram por conta própria aos atuais Marrocos e Argélia. Em Portugal, deixaram de ter poder por volta de 1250, tendo alguns ficado para formar as chamadas mourarias. Povos germânicos e romano-itálicos deixaram pequenas contribuições em genes quando dominaram politicamente a Península Ibérica. Quanto aos marcadores genéticos mtDNA de linhagem materna, seguem refletindo em boa medida os indígenas que reinavam sozinhos nas terras que muito mais tarde formariam Portugal, uma criação cultural romana na língua e nos costumes. Desses ancestrais de 4 séculos ou mais, pouco se sabe, mas é provável que alguns deles habitassem a Ibéria em data tão distante quanto 12.000 a.C., antes, portanto, da invenção da agricultura. Fora da Europa, estudos recentes dão conta de mais de 50% R1b em Pernambuco, no Brasil, prova da intensidade da transmigração da cultura e da genética lusas ao Nordeste brasileiro. No sul do Brasil, há variações outras de origem europeia ou mesmo R1b de fontes não ibéricas, pois R1b se faz presente na Itália também, como em toda a Europa Ocidental, em proporções variadas. Em Cabo Verde, R1b é igualmente o Y predominante. Naquelas ilhas de cultura lusa tão marcada, a genética subsaariana se faz mais presente do que em Portugal, em que não está de todo ausente. Os marcadores genéticos são importantes para a medicina, pois podem indicar propensões maiores ou menores a doenças com variação de incidência entre populações distintas. Para a historiografia, ajudam a confirmar ou refutar hipóteses. A presença judia maior em Portugal do que na Espanha indica que a lastimável perseguição a esse povo dos séculos XV ao XVII foi menor em território luso. Para o ser português, genética não importa nada, assim como o fenótipo não importa. A cultura lusa e o pertencimento a ela
são uma construção étnica feita de escolhas e ações de pessoas geneticamente diversas entre si ao longo de gerações. Se o DNA de todo o conjunto dos humanos é 99% igual, as culturas são muito diferentes e faz parte da cultura de Portugal, em especial, admirar e respeitar essas diferenças.